Chegamos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Este é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite na área. Me conta, gostou de ontem da nossa edição especial em homenagem ao aniversário de São José dos Campos? 259 anos, hein? Foi uma noite gostosa demais, maravilhosa. E que delícia receber o carinho das pessoas que passaram por lá, foram conversar comigo, com a gente. Um beijo grande e especial demais, coisa boa. Este é o jornalismo da Band, sempre perto das pessoas, de olho nos problemas da comunidade, pertinho sempre. Uma excelente noite para nós e vamos nessa. Pela próxima meia hora, informação e prestação de serviços. Imagens ao vivo agora de Campos do Jordão, lá na Serra da Mantiqueira. Faz 15 graus na cidade neste momento. Manda sua mensagem para cá, o nosso número é 99716-8021. Nós estamos também conectados em multiplataforma, em tudo quanto é canto, na palma da sua mão, no celular, no computador também. É só acessar o nosso portal, que é o bandvale.com. Faltam 10 minutos para 7 da noite. Em frente. Os casos de injúria racial, quando a cor da pele vira um motivo de ofensa, aumentaram 10% no ano passado aqui no estado de São Paulo, em comparação com 2024. Em Taubaté, um motorista por aplicativo ficou indignado e revoltado com a reação de 2 passageiros dentro do carro dele. O caso gerou uma enorme repercussão nas redes sociais. Era uma noite comum de trabalho quando 2 passageiros entraram no carro do Rafael. Durante a viagem em Taubaté, um dos ocupantes do veículo fez um comentário racista. O caso foi na região da Estiva e ganhou repercussão depois que o motorista divulgou as imagens nas redes sociais. O vídeo, gravado por uma câmera interna do veículo, mostra o momento em que um dos passageiros chama a música Nego Drama dos Racionais de música de preto, em tom pejorativo. Diante da fala racista, Rafael cancelou a corrida e mandou os passageiros descerem do carro. É música de preto agora. É música de preto. Deus me livre agora. É música de preto. Pode descer do carro, por favor, vai. Sente o drama. Pode descer, o senhor tá com desrespeito, rapaz. Tá maluco? Foi uma música de preto? Tá doido? Pode descer do meu carro, por favor, vai. Quando ele falou a primeira vez preto, eu olhei pro retrovisor e fiquei assim. Não é possível que eu tô escutando isso, né? Aí ele repetiu, música de preto. Aí eu baixei o volume do carro para tentar entender direito. Quando eu baixei o volume, ele fala, essa música horrível de preto. Aí eu, tipo, pra mim, no meu ponto de vista, foi o quê? Tipo, ele deixou claro assim, algo horrível com preto junto. Caso parecido com o de Rafael aconteceu aqui neste campo de futebol, no bairro Belém, em Taubaté, onde na parede está escrito "Racismo é crime". Um homem foi preso por injúria racial e ameaça durante um campeonato de futebol amador do Atlético Bonfim contra o Rodoviário no dia 19 de julho. Os casos de injúria racial têm crescido no estado de São Paulo. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado este mês, 7.868 casos foram registrados em 2025. No ano anterior, foram 7.057 registros, um aumento de 10%. Racismo é crime. Este advogado explica sobre a importância de denunciar e não tolerar esse tipo de violência, nem mesmo de brincadeira. Se justificar não é o fato de dizer que está brincando, que deixou de cometer aquela ação anteriormente. Então, essa justificativa ela não tem ali o condão de afastar o crime anteriormente praticado, seja por embriaguez ou por uma brincadeira. Revoltante, né? O apagão na indústria automotiva após a pandemia aqui na nossa região deixou fábricas fantasmas, como a antiga planta da Ford em Taubaté e a Caoa Chery em Jacareí. Desativada em 2022, a Caoa ainda não definiu o futuro da estrutura montada aqui no Vale do Paraíba. 4 anos após a suspensão da produção, a Prefeitura de Jacareí tenta conseguir a área de volta. No meio de uma enorme área, uma estrutura que deveria ser produtiva e gerar empregos, virou uma fábrica fantasma. O futuro dessa unidade praticamente desativada da Caoa Chery em Jacareí ainda é incerto. Sem um plano para retomar a produção na montadora, Prefeitura e sindicato defendem a desapropriação da área. Os metalúrgicos querem que a fábrica seja ocupada por uma empresa estatal. A Caoa Chery recebeu muito dinheiro
dinheiro público, dinheiro do povo, através da prefeitura e do governo do estado, com a promessa da geração de empregos. Eles encerraram as atividades, não fabricam mais os carros em Jacareí, fabricam na China e exportam para cá. E nesse sentido nós achamos que tem que desapropriar e eles têm que devolver centavo por centavo do que pegaram dos cofres públicos. Depois de um ano de notificações e cobranças por uma definição sobre o futuro da fábrica da Caoa Chery em Jacareí, a prefeitura decidiu dar andamento no processo de desapropriação da área. Segundo a administração municipal, o prazo concedido para que a montadora apresentasse um plano concreto de retomada das atividades terminou sem uma resposta considerada satisfatória. Passado 12 meses de negociações com a Caoa Chery, a empresa não demonstrou interesse na retomada da produção em Jacareí. E o nosso interesse é que a planta de Jacareí ela tenha utilidade, seja com a Caoa Chery, seja com qualquer outra empresa. Inclusive, nesse processo de desapropriação, a gente vai descontar todos os investimentos públicos que foram feitos. A empresa veio, recebeu subsídios, incentivos do município para que pudesse produzir e nunca de fato produziu. Segundo o sindicato, a área foi comprada pelo município em 2011 por R$5 milhões e doada para a Caoa com a promessa de geração de empregos e investimentos. Por isso, a prefeitura tenta recuperar o local. A fábrica se instalou aqui em Jacareí em 2014. Foi a primeira unidade da montadora fora da China. Ela funcionou durante 8 anos com cerca de 500 funcionários. Em 2022, uma pausa foi anunciada até o ano passado. E até agora as atividades não retornaram. Atualmente, cerca de 30 funcionários estão empregados e cuidam da manutenção do espaço. Todas as vezes que cobramos, falam que estão concluindo o estudo para o retorno. Agora, está demorando demais. Nós temos que colocar uma data final e eles têm que responder se volta ou se não volta. Enquanto o processo administrativo avança, a prefeitura afirma que o objetivo é devolver movimento à área e atrair novos investimentos para o município. Retomando toda a documentação que foi feita há um ano atrás, atualizando valores, para que nos próximos meses a gente possa consumar a desapropriação e, na sequência, se a Caoa Chery não procurar o município, a gente segue e aí vai seguir via trâmite judicial. Lá em 2022, a Caoa Chery anunciou a suspensão da produção e prometeu que iria voltar para Jacareí para fazer ali uma planta moderna, inovadora para a produção de carros tecnológicos, abastecidos à eletricidade. Nada disso aconteceu e fica essa área completamente improdutiva lá em Jacareí. Um carro caiu no córrego Vidoca, na zona oeste de São José dos Campos. Olha só o flagrante. O veículo bateu contra a grade de proteção de uma área debaixo da ponte estaiada. O motorista foi socorrido e retirado do carro. Um guindaste foi acionado para fazer a remoção do veículo durante a tarde de hoje. Houve uma interdição ali no trecho e olha só, trabalhão danado para retirar essa caminhonete do córrego Vidoca em São José dos Campos, debaixo da ponte estaiada, uma mega operação montada para fazer a retirada deste veículo. 90 mil moradores de Jacareí podem ficar sem água a partir de hoje à noite. Informações ao vivo com a Poliana Prestes. Fala, Poli, boa noite. Oi, Otávio, boa noite para você, para quem nos acompanha aqui no Band Cidade, segunda edição também. É isso mesmo que você falou, cerca de 40 bairros em Jacareí devem ser impactados e sofrer com falta d'água a partir de hoje, Otávio. Essa vai ser uma manutenção programada que o SAI vai realizar na cidade em uma adutora reforço que fica na região do Altos de Santana. De acordo com o SAI, cerca de 90 mil moradores devem ser impactados. Moradores esses, principalmente da região leste da cidade. Esse serviço de manutenção vai começar, então a partir de hoje, 9 horas da noite, o abastecimento já vai ser interrompido na cidade. A previsão do SAI é que a partir de amanhã o sistema de água deve voltar a ser normalizado, então, no município. E a orientação, claro, é que os moradores tenham um uso consciente da água durante esse período, evitem gastos desnecessários de água durante o período. Em caso de emergências, o SAAI orienta que podem entrar em contato com eles pelo WhatsApp, que é o 0800 725 0330, Otávio.
Valeu demais, Poliana Prestes, com as informações. Interrupção no sistema a partir das 9 da noite. O SAE promete o restabelecimento do abastecimento de água ao longo desta quarta-feira de forma gradual. Desaparecer sem deixar pistas é uma das situações mais difíceis para qualquer família. Enquanto as investigações seguem, parentes vivem à espera por respostas e mantêm a esperança para reencontrar quem sumiu. Só neste ano, mais de 10 mil pessoas foram registradas como desaparecidas aqui no estado de São Paulo. O desespero de uma mãe que há quase um mês não sabe o paradeiro do filho. Essas imagens mostram a última vez que Juan, de 30 anos, foi visto. Ele saiu de casa no Parque Primavera, em Cruzeiro, para buscar a namorada e não voltou mais. Somente o carro dele foi encontrado. É muito difícil, muito difícil. Só quem passa que sabe. Não é fácil. Não é fácil. Porque meu filho era um filho bom, um rapaz bom, um menino que não me deu trabalho. Ele era, assim, prestativo com as coisas. Em Lavrinhas, moradores se mobilizam para encontrar o seu Antônio, de 68 anos. Ele tem Alzheimer e está desaparecido desde o mês passado. Câmeras de monitoramento registraram o idoso numa estrada, em direção ao bairro Pinheiros. Angustiante, porque é igual eu falo, se a gente tivesse um desfecho, seria muito mais fácil. Mas como não tem nada, é como se desaparecesse qualquer pista dele, sabe? E aí a gente pensa mil coisas, pensa todas as possibilidades e não tem nenhuma resposta, a gente nunca tem nenhuma resposta. Os casos são investigados pela polícia. Só neste ano, o estado de São Paulo registrou mais de 10 mil pessoas desaparecidas, segundo o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Foram 58 desaparecimentos por dia. No ano passado, 20.500 pessoas desapareceram aqui no estado de São Paulo. Entre elas, um caso de grande repercussão também em Cruzeiro. A jovem Bruna, de 25 anos. Assim que constatar o desaparecimento, a família deve comparecer à delegacia de polícia e também procurar, né? E se a família não tiver feito, a polícia vai fazer, procurar em hospitais, verificar se a pessoa não foi presa, se sofreu algum acidente, alguma coisa. Mas o primordial é entrar em contato com a polícia e registrar o boletim de ocorrência. O destaque agora é o movimento nas estradas. Quem atualiza as condições das principais rodovias que cortam a nossa região, nosso querido Vande Venino. Informações ao vivo direto da Rádio Band Vale FM. Fala, Vandi, boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite a todo o pessoal de casa. Olha, na rodovia Presidente Dutra, o motorista vai enfrentando o trânsito congestionado em Taubaté, do quilômetro 101 até o 112 pela pista expressa. E foi assim durante toda essa tarde de terça-feira e agora começo de noite. Mais adiante pela rodovia Dutra, pista expressa em São José dos Campos com trânsito intenso, sentido São Paulo, do quilômetro 139, próximo ali a saída para o viaduto Santo Inês, até o 145, viaduto da Via Cambuí, devido ao excesso de veículos. Mais à frente, também pela pista marginal, trânsito intenso do 148 ao 150 em São José dos Campos por excesso de veículos. Sentido Rio de Janeiro, trânsito intenso e pontos congestionados do 147 até o 143 em São José dos Campos pela pista expressa e por excesso de veículos. Pela Ayrton Senna tem trânsito intenso e esses pontos lentos vão ali do quilômetro 25 ao quilômetro 28 no sentido interior por um alto fluxo de veículos. Travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando agora com 5 embarcações. Tempo de espera 30 minutos para quem está em São Sebastião e 45 minutos para quem aguarda em Ilhabela, partindo rumo ao continente. É com você, Otávio. Valeu demais, nosso querido Vande Venino, com as informações das principais rodovias que cortam a nossa região, direto de 102.9. Em frente com Band Cidade, Expresso de Notícias. Um levantamento da Associação Paulista de Supermercados mostra que o azeite de oliva ficou 17,10% mais barato nos últimos 12 meses. O café também registrou uma queda de 11,5%, impulsionado pela safra brasileira e pela melhora na oferta global. Os dois itens já foram vilões da cesta básica do consumidor. O livro Meninas Sonhadoras, Mulheres Cientistas deve retornar para as salas de aula da Rede Municipal de São José dos Campos após uma decisão da Justiça. O livro havia sido retirado das escolas em 2024, após questionamentos relacionados ao conteúdo da obra. Segundo a Justiça, não houve uma justificativa técnica adequada para a retirada do livro. Só nas últimas semanas, cerca de 23 toneladas de entulho foram recolhidas pela Prefeitura de Taubaté em áreas de descarte irregular.
Além das equipes de fiscalização, a Prefeitura também monitora as ações com as câmeras do Centro de Gestão Integrada. 160 pontos de descarte irregular de entulho já foram identificados pelo município. Moradores do bairro dos Igarapés, na zona rural de Jacareí, estão preocupados com os registros de estupros lá no bairro. A Polícia Militar está à procura de um suspeito. Moradores de um bairro da zona rural de Jacareí mudaram a rotina depois do registro de 2 casos de estupro registrados na região. O medo fez com que muitas mulheres do bairro evitassem sair sozinhas e alterassem os horários de deslocamento. Eu mesmo não saio à noite mais. Quando eu saio à noite para ir na igreja, tem que ir com alguma faca, tesoura, alguma coisa. Essa trilha improvisada é o caminho que os moradores do bairro Chácaras Igarapés usam diariamente para acessar a rodovia Presidente Dutra. Por aqui não há asfalto, luzes noturnas, câmeras de monitoramento. Tudo que há é uma mata densa ao redor da trilha. A gente desce tudo em grupo agora, né? Para evitar. O medo enfrentado pelas moradoras de Jacareí reflete uma realidade vivida em todo o país. Segundo uma pesquisa dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, 97% das mulheres brasileiras têm medo de sofrer violência durante seus deslocamentos e 74% afirmam já ter vivido alguma situação de violência nas ruas. O levantamento também mostra que 7 em cada 10 mulheres têm medo de sair sozinhas à noite no bairro onde moram. A Polícia Militar reforçou o policiamento na região com a Operação Saturação. As equipes intensificaram as rondas e orientam que moradores evitem caminhar sozinhos, principalmente durante a noite. A corporação informou ainda que trabalha com diferentes linhas de investigação sobre os crimes registrados. Eram 2 registros de ocorrência referente a essa modalidade de crime. Não foram perto. Um aconteceu no mês de junho, o outro aconteceu no mês de julho. Cabe salientar que os detalhes desses registros não houve nenhuma conexão entre o primeiro acontecido com o segundo. Agora, neste instante, nós temos viaturas em patrulhamento, nós fazemos a intensificação no local, conversamos com moradores, tentando levantar informações para que a gente consiga deter esse indivíduo o mais rápido possível. As buscas pelo suspeito continuam. Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas de forma anônima à polícia. A Polícia Civil informou que os 2 casos de estupro registrados na região estão sendo investigados na Delegacia de Polícia Civil da cidade. Já a Prefeitura de Jacareí disse que oferece apoio e tem acompanhado constantemente o andamento das investigações da Polícia Civil. A gestão disse que reforçou o patrulhamento da Guarda Civil Municipal na região e solicitou maior cobertura à Polícia Militar. Muito bem, bora começar um cadinho. Sua participação chega aqui no Band Cidade. Bora começar, é o seu recado. É a vez da nossa conversa. Paula, boa noite, Otávio. Show na Praça Aldo Pires, Parque Industrial Elton John Cover. Bom demais. Foi uma noite maravilhosa, hein, Paula? Bom que você curtiu. Beijo grande. Valeu pela companhia. Neuza em Queluz. Boa noite, Otávio. Somos de Queluz, cidade onde morou nosso querido apresentador. Meu berço, minha cidade natal, hein, Neuza? Abraços, beijo grande para Neuza. Eu acho que eu trabalhei com a Neuza há um tempo atrás, hein, Neuza? Beijo grande, valeu pelo carinho. Cidade boa, pedacinho do céu. Participação que chega de Jacareí. Boa noite, Otávio. Olha só que maravilha, a lua entre as árvores, muito linda. Abraços, é o registro que chegou pra gente. Olha só, a lua emoldurada ali, que coisa bonita. Também de Jacareí, participação do Zé Luiz. Boa noite, Otávio Baldin. Festa sensacional da Band ontem. Esperamos que se estenda para mais anos e mais cidades, com certeza. Recado dado. Zé, grande abraço, valeu pela companhia, pelo carinho, sempre aqui com a gente. Mais uma mensagem da lua, que está exuberante hoje, hein, minha gente? Boa noite, Otávio. Lua iluminando o Jardim Sul, aqui em São José dos Campos. Está bonita demais. E o pessoal de casa só registrando. Bom demais. Valeu pela companhia. É isso, minha gente. Vamos para o intervalo? É bem rapidinho. Você continua ligado comigo. Os 4 cantos da nossa região. Imagens ao vivo agora de São José dos Campos. Eu volto em instantes. Agora 7h09. Até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira.
Vale Sul Shopping apresenta Circuito Band Saúde. Domingo, 16 de agosto, a partir das 8 da manhã, no estacionamento do Vale Sul Shopping. Aulas de dança, atividades físicas e muita diversão para toda a família. E tem mais! Dentro do Circuito Band Saúde, acontecem também a tradicional corrida de rua da Unimed Run e o Circuitinho Kids, para agitar a criançada. Circuito Band Saúde, 16 de agosto, no estacionamento do Vale Sul Shopping. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Saving, saber é cuidar. E Clínicas Elis Vacinas. Proteção, saúde e segurança para você e toda a sua família. Apoio Unimed São José dos Campos. Montadora oficial SBS. Estrutura para seu evento. Movimentar o corpo sem dor muda tudo. Condricart é para quem precisa de mais mobilidade, para quem entende que se movimentar é saúde e saúde é liberdade. Condricart reduz as inflamações e as dores nas articulações e ajuda a prevenir o desgaste da cartilagem, que causa desconforto e dificulta o movimento. Viva melhor com Condricart. Condricart, menos dor, mais qualidade de vida. A Copa acabou, o fim do mês chegou e o dinheiro zerou? O Vale Cap chegou! São mais de 350 mil reais em prêmios. Só no quarto sorteio 200 mil reais e tem mais. No Giro da Sorte, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio 20 mil, no segundo 30 mil, no terceiro 60 mil. E no quarto sorteio 200 mil, isso mesmo, 200 mil reais de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. Neste inverno, a Band Vale chega a Campos do Jordão para deixar a estação ainda mais especial. Venha conhecer o Espaço Band Inverno, na Praça do Capivari, em Campos do Jordão. Um ponto de encontro com experiências, conteúdo e ativações especiais. Band Inverno, a estação mais charmosa do ano, começa aqui. Oferecimento Café Três Corações. Antes de tudo, siga o coração. Um morador de Taubaté está entre as quase 50 pessoas do mundo que cruzaram o Canal da Mancha, situado entre a França e a Inglaterra. Ele fez 45 quilômetros de mar aberto com uma temperatura da água de 17 graus. De braçada em braçada, o engenheiro civil Guilherme Castilho encontra na água muito mais do que um desafio. A cada movimento, ele revive a conquista histórica alcançada no início desse mês. Guilherme completou a travessia do Canal da Mancha, considerado o Monte Everest das águas. Nadei por volta de 45 quilômetros, com uma correnteza muito forte, que são os desafios do Canal da Mancha. E foi muito, muito gratificante. Para entender a dimensão do desafio, percorreu uma distância semelhante à que separa São José dos Campos de Taubaté e tornou o 46º brasileiro a fazer essa prova. Rezando muito, a hora que a coisa apertava ou cansava, ou começava a sentir uma dor, rezava muito, rezava um Pai Nosso, rezava a Maria, fazia o sinal da cruz mesmo nadando. Guilherme já tinha participado de diversos eventos nacionais, mas foi no auge dos seus 57 anos que ele encarou o desafio fora do país. A temporada de 2026 foi especial para a natação brasileira em águas abertas. Apenas 3 atletas do país encararam o desafio de cruzar o Canal da Mancha. O primeiro foi Guilherme Castilho, o segundo Rodrigo Santana e, fechando a lista, a campeã olímpica Ana Marcela Cunha. Fomos em busca desse sonho e de fazer uma coisa boa na sua vida, né? Fazer uma coisa, seguir um processo, terminar com sucesso, uma coisa que poucos fazem. Isso é muito gratificante para uma pessoa simples. Então é muito legal. Bora conversar mais um cadinho aqui no BC, sempre bom contar com a sua companhia, com o seu carinho nos 4 cantos da nossa região. Luiz Fábio chega com a gente. Boa noite, Otávio. Manda um abraço para Maria Eduarda, gatíssima, sua fã. Sempre ligadinha no BC, Maria Eduarda, beijo grande. O pessoal que foi fazer uma visita lá no nosso estúdio móvel, Band Inverno, em Campos do Jordão, na Praça do Capivari. E eu soube que a Maria Eduarda está sempre ligada aqui no BC. Maria Eduarda, grande beijo para você, viu? Valeu pelo carinho. Pessoal lá em Cruzeiro ligado com a gente. Tony em São José dos Campos.
Boa noite, Otávio. Eu e minha esposa Helenice adoramos a festa ontem da Band. Abraços. Casal, valeu demais pela companhia. Ligadinhos com a gente e curtiram também. Só som bacana ontem. Maravilha. Homero Silveira, em São José dos Campos. Boa noite, Baldinho. Foi show a transmissão da Band ontem na festa aqui no Parque Industrial. Esperamos vocês e a Estéreo Vale de novo ano que vem. Abraço, Homero. Só chamar para um cafezinho que iremos com certeza. E mais festa no ano que vem também, claro, em comemoração ao aniversário de São José dos Campos. Boa noite, Otávio. Eu moro na divisa de São José dos Campos com Jacareí, no final do Jardim Nova República. Estou com medo, olha só o relato, hein? Até de sair de casa durante a noite, porque à noite só tem iluminação de uma chácara. Reclamação que chega pra gente, então, a respeito da falta de iluminação pública, o que causa medo nos moradores, as pessoas que perdem o direito de se deslocar pela cidade, de sair na rua por conta da falta de iluminação pública. A gente vai apurar essa situação entre São José dos Campos e Jacareí, ali no Jardim Nova República. Valeu pela participação demais aqui no BC. Minha gente, o intervalo é rápido, você continua comigo, eu volto já. Agora são 7 horas e 15 minutos. Continua comigo, até já. Preparado para uma aventura deliciosa? Bora pra Padoca, no Bora Vale. Toda quarta-feira, às 8h15 da manhã. Vamos invadir uma padaria da região para mostrar os sabores incríveis dos produtos Comevap. Oferecimento Comevap, da nossa cooperativa para o seu dia a dia. Posso dizer tranquilamente que é minha casa. Uma cidade com oportunidades. São José dos Campos é qualidade de vida. Muito orgulho. Sou grato demais por essa cidade. Experimente São José, experimente. Eu sinto parte da cidade. São José dos Campos, para mim, foi tudo, foi a minha vida, né? Eu gostaria muito de ter nascido aqui, na verdade. Ninguém é nada na vida se ele não se sentir pertencente. Cresci, vivi, com muito orgulho, eu sou um cidadão joséense. Na Ultrafarma você economiza de verdade. Dá uma olhada. Você ia gastar quanto se fosse comprar em Bauru isso aqui? 500 conto ou mais. E aqui você acha que você vai gastar quanto? 250, mais ou menos. O que o Sidney Oliveira, a Ultrafarma, faz pra mim, nossa, não tenho palavras pra me expressar. Que vai sair 300, lá eu ia pagar uns 700 conto. Graças à Ultrafarma a gente consegue tomar os remédios. Acesse ultrafarma.com, aplicativo ou na Mega Loja. O lead está caro, o marketing que não converte, a atenção do público cada vez mais difícil de conquistar. Você sente isso todo dia no seu negócio. O que resolve isso tem nome, Founder-Led Growth. Eu, Alan Barros, Alfredo Soares, nós estaremos aqui 17 de setembro, aqui em São José dos Campos, contando o método mais importante dessa nova geração do marketing, que é o Founder-Led Growth. Se você quiser participar, entre aqui, escaneie esse QR Code, clique aqui no link e participe desse dia memorável, 17 de setembro, em São José dos Campos. Apoio Grupo Band Vale. Chegou a Raiada Universo! É a oportunidade para sair de Honda Zero. Tem CG 160 Fan com entrada e parcelas de R$ 635. NXR 160 Bros com entrada e parcelas de R$ 706. Honda ADV 160 com entrada e parcelas de R$ 863. Condições especiais para quem quer acelerar de Honda. Escaneie o QR Code e fale com nossa equipe. No Vale Litoral é simples. É Honda. Vai de Universo! Toda terça, eu vou encarar desafios reais. Corpo, mente, rotina, disciplina. Porque depois dos 40 a gente entende que não dá mais pra adiar a própria saúde. Mas também descobre algo poderoso. São as pequenas mudanças que transformam tudo. Um copo de água a mais, um treino mesmo sem vontade, uma noite melhor de sono. Toda terça-feira, no ritmo delas, no Bora Vale. Oferecimento Iságua. Sinergia perfeita para a sua hidratação. O Festival Band da Boa Vista foi um sucesso no aniversário de São José dos Campos. Cerca de 25 mil pessoas passaram pela Praça Aldo Pires. No palco, Elton John Sinfônico encerrou o Festival Band da Boa Vista em homenagem aos 259 anos de São José dos Campos. Foram 12 horas de shows. Uma multidão lotou a Praça Aldo Pires nesta segunda-feira. Além das apresentações musicais, a programação da Band também foi ao vivo, direto do Parque Industrial. Foram 5 horas de programas ao vivo, direto da praça. Uma enorme estrutura foi mobilizada para a transmissão. O Band Vale veio com tudo, né? A gente veio com as 3 rádios para cá, todos
programas feitos daqui. Essa aproximação com o público tá muito legal. Você vê a família sentada com piquenique. Tá muito bonito de se ver. Nomes da música joseense também subiram no palco durante a programação ao longo do dia para comemorar o aniversário de São José dos Campos e embalaram o público. Tudo tá excelente. Comida e a música de primeira qualidade. Bem legal, deveria fazer mais. Festa gostosa demais e com certeza teremos outras edições, hein? Gente, obrigado pela companhia. Simbora, partiu descansar um cadinho. Vem aí o Jornal da Band. Hoje ainda tem Masterchef para fechar a programação e eu tô de volta amanhã. Boa noite.